Boa noite a todos, aqueles também que estão nos ouvindo em casa, né? Uma boa noite. E antes de fazer a prece inicial, nós vamos passar uns recadinhos. Aqui na casa, toda terça-feira, nós estamos estudando o ESD. E é um curso bom. Estudo sistemático da doutrina espírita, onde nós vamos entender o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, porque então teríamos informações importantes, né? E toda quinta-feira, quem estiver precisando, ou se vocês souberem de alguém que precisam de ajuda e sentirem que dá para indicar, pode indicá-los para que se inscrevam, né? Toda quinta-feira, a partir das 19 horas, né, Vera? Para o atendimento fraterno. E também divulgando uma palestra comemorativa do Livro dos Espíritos. Vai ter uma palestra com o Moacir Costa de Araújo Lima. Ele é de Porto Alegre, eu acho que dia 18, né? Dia 18 do mês, né? No Calvário ao céu. Ok? Esse é o recadinho. Então agora nós vamos nos preparar para assistirmos uma palestra, né? O Paulinho, grande amigo, excelente palestrante, né? Então vamos fazer a nossa prece, procurando acalmar nossos corações, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, à equipe espiritual aqui presente, responsável por este trabalho, por esta casa, não esquecendo de agradecer sempre essas oportunidades maravilhosas que nós temos. Então, mais tranquilos, em paz, na certeza de que vamos aproveitar muito bem o dia de hoje, a noite de hoje, né? Nós vamos passar a palavra ao Paulinho. Que assim seja. Boa noite para todos. Uma boa noite para os amigos e amigas que nos acompanham pelo Facebook. Que Jesus, nosso Mestre, nos envolva a todos em sua santa paz, que nós possamos aproveitar bastante esses momentos que estivermos aqui juntos, recebendo da espiritualidade amiga o amparo silencioso e amoroso. Então, sempre uma alegria muito grande, agradeço muito a oportunidade de retornar a esta casa do coração. E trago aqui como tema de hoje a pureza de coração. Vou me basear bastante sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para a gente começar a pensar sobre isso, quero lembrar uma bem-aventurança que Jesus já nos ensina, né, sobre essa questão. Quando ele disse: bem-aventurados os que têm puro coração, pois verão a Deus. Imagine, né? Ver Deus. Estamos distantes ainda, né? A gente já nem precisa pensar muito que nós imaginamos o quanto ainda precisamos evoluir, crescer espiritualmente para que a gente consiga compreender o Criador, né? Então, para a gente pensar um pouco sobre isso, eu busquei a questão número 10 do livro dos Espíritos, né? Kardec perguntou aos benfeitores: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus?
quer dizer, na nossa condição, a gente consegue compreender o Criador? E eles disseram não, falta-lhe para isso um sentido. Então, é aquilo que a gente já imagina, na nossa condição atual, né, não temos condições ainda de compreender, né, entender perfeitamente como é Deus, né? A gente vai tendo algumas informações muito boas que já nos permitem, né, imaginar um pouco sobre o Criador, como por exemplo, quando Kardec fala dos atributos de Deus, são referências para nós do Criador. Ele diz que Deus é único. Primeiro ponto importantíssimo, né? Não tem outro ser no universo que esteja aí, como se imaginava antigamente o demônio, né, competindo forças com Deus. Não existe essa ideia. Deus é o Criador de tudo. Então, e como a criação é perfeita, nenhum de seus filhos se perderá. Aqueles que hoje estão no caminho do mal, isso é passageiro. Eles vão também, né, encontrar um dia um caminho melhor e evoluir até a perfeição possível. Deus é eterno. Esse ponto acho que dá um nó na nossa cabeça, né? Como assim? Deus sempre existiu, não teve começo. Aí se a gente parar para pensar, mas quando começou, quando foi isso, que forma, o que existia no começo, a gente vai pirar, né? Então é melhor nem pensar. O que importa é que Deus sempre existiu e vai existir por todos sempre. Nós, os filhos, né, de Deus, somos imortais, tivemos um início, mas não teremos fim também, o que é maravilhoso. Deus é imutável porque Ele é imaterial, ou seja, Ele não se modifica, Deus é sempre o mesmo. Nós estamos acostumados com a matéria, né, que constantemente se transforma. Então, para entender esse lado de Deus também, que é sempre o mesmo, também é estranho para nós. E um outro atributo que eu acho muito interessante, né, para a gente pensar, que é colocado que Deus é justo e bom. Vejam que interessante, não fala assim Deus é justo e depois Deus é bom. Fala Deus é justo e bom, porque a justiça dele é bondosa e a bondade dele é justa. A reencarnação, por exemplo. Quando a gente pensa na reencarnação, é uma justiça bondosa, porque Deus é misericordioso. Ele faz a justiça prevalecer, mas com amor, com bondade, misericórdia, né? Então, justo e bom não se dissocia, né? E na questão 11, aí Kardec querendo saber, mas vai demorar para a gente compreender o Criador, né? Aí ele pergunta, mas será dado ao homem compreender um dia o mistério da divindade? Será que um dia a gente vai conseguir? E eles responderam, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. E nós percebemos muito bem isso. Quando nós reencarnamos na Terra, quanto que a matéria nos sufoca, quanto que a matéria exerce ainda um domínio sobre o espírito, vocês concordam? Nós temos os apegos, tem os problemas das más paixões. O que são más paixões? São todos aqueles sentimentos que o corpo exerce um fascínio sobre o espírito. Então, tudo aquilo que o corpo influencia a alma ou o espírito para um lado ruim é uma má paixão, né? Egoísmo, orgulho, vaidade, sensualidade, são 1000 coisas aí que é devido a esse fascínio, esse domínio que a matéria exerce sobre o espírito. Então a gente percebe isso muito claramente quando a gente estuda das questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos, quando Kardec colocou lá um assunto muito importante chamado escala espírita. Não sei se vocês se recordam, a escala espírita, Kardec estabelece 10 classes, né? Ele diz assim, para analisar os espíritos todos, a gente poderia classificá-los em 10 classes, desde os mais imperfeitos até o mais elevado, né? E ele divide essas 10 classes em 3 blocos, ou 3 ordens, né? Ele coloca espíritos imperfeitos embaixo, somos nós. Depois, no meio, bons espíritos. E em cima, espíritos puros, né?
Só uma observação para a gente não confundir. Quando fala bons espíritos, tem muita gente que é uma pessoa boa, vocês concordam? Aí você fala, mas peraí, eu sou bom espírito. A gente não pode confundir, é uma classificação, uma nomenclatura que Kardec estabeleceu com os espíritos para definir aqueles que estão naquele nível evolutivo onde a bondade predomina. Nós temos pessoas boas, mas que têm muitas imperfeições ainda. Então nós estamos ainda, com raras exceções, né? Eu pelo menos me incluo, nós estamos no bloco de baixo, nos imperfeitos, né? Temos muitas coisas aí para corrigir. E aí interessante sobre essa questão da matéria, que Kardec coloca, nos espíritos imperfeitos, acontece a predominância da matéria sobre o espírito. Quer dizer, a matéria ainda nos domina. A gente não consegue ser senhor da matéria. Nós ainda temos apegos, né? Essas más paixões, o domínio que a matéria exerce sobre nós. Então, predominância da matéria sobre o espírito, imperfeitos. O bloco intermediário, bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria. Aí esses não se sentem mais dominados pela matéria. Não tem os apegos, não tem essas más paixões, predomina o bem. Entenderam? Porque são bons espíritos, né? Diferente de uma pessoa boa, são bons espíritos. E os puros? Nenhuma influência da matéria. Dá para a gente perceber que falta para a gente chegar nessa condição. E os espíritos puros são os que convivem com Deus, né? Executam suas ordens, como Jesus, né? São os ministros de Deus. Mas, como nós sabemos que Deus não faz diferença entre seus filhos, todos nós chegaremos um dia. Então já é um grande alento saber, né, que nós todos, sem exceção, um dia chegaremos à condição de um espírito puro. E eu quero trazer agora para a gente pensar sobre uma mensagem de Emmanuel. O Emmanuel tem que estar sempre presente, né, porque é o professor do Evangelho. Emmanuel, na psicografia de Chico, no livro Vinha de Luz, ele apresenta a mensagem chamada Purifiquemo-nos. E ele começa dizendo assim: em cada dia de luta é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Que vaso? O vaso que ele se refere é o nosso corpo. Precisamos estar atentos qual o uso que estamos dando ao nosso corpo, porque o corpo é o nosso instrumento de ação na Terra. O corpo está acatando as ordens do Espírito. Nós é que colocamos o corpo à nossa disposição. Será que nós estamos cuidando bem do corpo para as tarefas da alma? Aí que é o detalhe. Porque tem gente que cuida muito bem do corpo, mas só pensando na matéria, né? É academia, tudo quanto é regime, alimentação, voltado apenas para a matéria. Mas a gente não pode esquecer que o corpo é instrumento do espírito. Então o corpo precisa corresponder às expectativas da alma, né? E Emmanuel então continua dizendo: na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quer dizer, muitas pessoas na Terra, estava comentando até com a Vera aqui antes da palestra, muitas pessoas na Terra hoje não despertaram para a realidade da vida. Tem muita gente encarnada na Terra que a vida dessas pessoas se resume à vida fisiológica. É acordar, trabalhar, procriar, ter um lazer, dormir, começar tudo de novo. Não tem objetivos estabelecidos de ordem espiritual, não buscam nada na sua existência. É naquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai seguindo, né? Não tem objetivos maiores na vida. O que ela está buscando? Não sabe. Quer ser feliz, né? Então, enquanto muitos dormem, aqueles que já despertaram para a importância da vida, já entendem que somos espíritos imortais reencarnados, que estamos aqui com uma tarefa a ser realizada,
Para esses, diz Emmanuel, é necessária uma vigilância atenta sobre o corpo. Como está utilizando o corpo? Aí ele dá uns exemplos. Guardar os ouvidos de muitas injustiças. Pensemos se nós fazemos isso. Quantas pessoas chegam até nós para trazer notícias maledicentes, para fazer fofoca, né? Para falar da vida de outros. E a gente, o fato de ouvir, pessoal, é responsabilidade. A gente ouve, a gente critica, a gente censura, a gente questiona alguma coisa ou a gente simplesmente ouve? Aí eu quero me lembrar do filósofo Sócrates. Vocês vão se lembrar. Sócrates dizia que quando alguém chegava para contar uma coisa a ele, ele perguntava: você já passou pelas 3 peneiras? Vocês se recordam dessa história? Quais 3 peneiras? Aquilo que você vai me contar é verdade? Você tem certeza que é verdade? É a primeira peneira. Porque se não é verdade, nem me conte. Então, será que nós temos esse bom senso? Tudo bem, é verdade, vamos para a segunda peneira. O que você vai me contar é bom? É algo construtivo? É algo bom que edifica? Porque se for verdade e não for bom, para por aí. Mas se for verdade e se for bom, vai para a terceira peneira. Pode ser útil para alguém? É necessário de alguma forma? Olha o critério de Sócrates. Confessemos se nós fazemos dessa forma. Quando alguém vem nos trazer algo, não é comum a gente aceitar, ouvir, às vezes até embala junto naquele comentário, né? Passa à frente, que é pior. Então, para a gente pensar que nós temos responsabilidade do uso do corpo, o ouvir já é algo de responsabilidade. Se não é bom, não fiquemos emprestando os ouvidos, né? Aquilo que não edifica. Vigiar a língua. Será que nós fazemos isso? Será que nós estamos em vigilância quanto àquilo que falamos no nosso dia a dia, em quaisquer momentos do dia? Será que nós estamos falando de forma a edificar, a consolar, a iluminar? Ou a nossa fala é, né, sem compromisso, sem pensar aquilo que estamos falando, às vezes, muitas vezes, perturbando, né, deprimindo outras pessoas com a nossa fala? É muito sério. É responsabilidade daqueles que já despertaram para uma vida mais digna. Iluminar os olhos, diz Emmanuel também. Quantas vezes, pessoal, pensemos, a gente vê certas situações, certas cenas, pessoas que se encontram, circunstâncias da vida, que nós temos um olhar maldoso, não é? Às vezes a gente vê uma cena, a gente cria história na nossa mente. Ah, deve estar acontecendo isso, isso. O nosso olhar, às vezes, vê muita maldade. Então, Emmanuel está chamando a nossa atenção para isso, porque os olhos são a janela da alma. Que a gente, cuidado ao a gente começar a criar uma fantasia, uma história com aquilo que vemos, não ver maldade em tudo, né? É muito sério isso. E então, por isso que Paulo de Tarso, em uma carta a Timóteo, ele disse assim: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, né, como foi dito, será vaso, né, para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a obra. Ou seja, quando nós começamos aquele esforço para melhorar a nossa condição, já começamos a pensar naquilo que vamos ouvir, já começamos a cortar algumas falas indevidas, né? A refletir sobre o que estamos falando, melhorando a nossa visão, não vendo maldade em tudo, né? Quando a gente começa a se esforçar por essa conquista de virtudes, quando a gente começa a trabalhar essas nossas imperfeições, o plano espiritual percebe. Os amigos espirituais, nós sabemos disso.
eles precisam contar com a nossa atitude, com o nosso trabalho. Quantas obras a serem realizadas aqui na Terra que precisa de bons instrumentos encarnados. Então o plano espiritual vai buscar aqueles que já estão se esforçando para oferecer uma condição melhor. Então aí a gente pode ser útil nas mãos da espiritualidade, porque Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Então quando Deus quer ajudar alguém, é através de algum de nós. Vai buscar aquele que tem a condição de ser útil, de auxiliar, que já está nesse caminho, né? Por isso que André Luiz, no livro Nosso Lar, ele diz assim: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, se nós quisermos, né, esforçarmos-nos, dedicarmos-nos para ser um trabalhador do Cristo, com as mínimas possibilidades que seja, mas podemos ser todos nós, né? Então, tudo isso que nós estamos falando está relacionado a pensamentos. Kardec coloca isso no capítulo 8 que nós estamos comentando. Kardec diz assim: a verdadeira pureza não está somente nos atos, naquilo que nós fazemos, mas também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Dá para ver que nós não temos puro coração, não é? Não vem pensamentos maus na nossa mente? Vamos falar só de vez em quando, né? Mas nós temos, né, pensamentos ainda ruins. Então, se nós ainda pensamos no mal, é sinal que não temos essa pureza de alma, de coração. E todo pensamento mal resulta da imperfeição. E Kardec, ele mostra, interessante, 3 níveis de pessoas quanto ao pensamento. Porque ele diz assim: existem pessoas que pensam no mal ou recebem sugestão espiritual de pensamentos maus e leva à prática. Do jeito que pensa, faz. Existe um outro grupo de pessoas que pensam no mal ou recebem sugestão do mal, mas não leva à prática. Começam a questionar: não, isso não é bom, eu não vou fazer isso. Quer dizer, o pensamento está na mente, né? Mas não é colocado em prática. E existe um terceiro grupo seleto, daqueles que nem pensam no mal, né? Eu espero que nós estejamos já no segundo grupo, pelo menos, né? Porque, lógico que a gente tem os maus pensamentos, mas é importante que nós estejamos despertos para combater esses maus pensamentos. Do jeito que surge, a gente não pode levar à prática, né, sem questionar. Se a gente começa a entender que aquilo é mal, tomemos cuidado, né, de colocar em prática. Aí, pessoal, Kardec, na sequência ali do capítulo, ele fala de um assunto que eu acho delicado, mas assim, é importante a gente pensar sobre isso, que ele chama os escândalos, mostrando para nós uma situação que ocorre conosco enquanto a gente não conquistou ainda essa pureza, né? Então ele cita uma passagem de Mateus, que é bem conhecida, é forte, né? Que Jesus disse assim: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes 2 e serdes lançado no fogo eterno. Essa fala é forte, né? Sim. Preocupante até porque, primeira coisa, quando a gente estuda Evangelho, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, não interpretar literalmente, né? Não é aquela coisa ao pé da letra. Jamais Jesus ia mandar alguém cortar sua mão, cortar seu pé. Então a gente precisa compreender o que Jesus queria dizer com isso. E Kardec, então essa é uma daquelas falas, né, um tanto quanto estranhas à primeira vista, né? Kardec vem explicar isso dizendo que essa fala de Jesus podemos entender da seguinte forma: que nós, percebendo o mal que existe em nós, possamos trabalhar para destruir esse mal em nós.
Se a gente percebe que as nossas mãos nos levam a errar, que os nossos pés nos levam a cometer o erro, não cortemos, mas trabalhemos para cortar o mal que resultou dessas más ações. Cortar o mal em nós. Esse é o ponto que Kardec nos orienta. Mas, pessoal, com a doutrina espírita a gente percebe que tem um segundo aspecto, mais difícil, porque nós percebemos também nas reencarnações. Imaginem, agora, pessoal, um parênteses bem grande. Não vamos fazer regra geral. Vou citar um exemplo que pode acontecer algumas vezes, mas que não se aplica a todos os casos, tá? Porque senão a gente sai taxando, isso é por causa disso, que é por causa disso. A gente vê alguém na rua e fala, esse aí deve ter feito isso na vida passada, né? A gente sai julgando às vezes. Então pensemos que é um exemplo apenas que pode ocorrer, mas que não se aplica a todos os casos. Imaginemos uma pessoa que numa existência passada tenha errado muito. Vamos dizer um exemplo bem drástico, assim, essa pessoa usou as mãos para se perder na vida. Vamos dizer assim, foi dada a prática do roubo, por exemplo. Vai ficar bem drástico o exemplo para a gente entender. Essa pessoa que cometeu erros graves com as mãos foram o motivo da sua perdição. Esse espírito, após a desencarnação, no mundo espiritual, compreendendo a gravidade dos seus erros passados e se conscientizando dos seus erros, pode, veja bem, aqui pode, né? Não é regra, pode ser que no corpo espiritual desse espírito já comece a acontecer uma transformação. Ele já comece a sentir a mão atrofiada até, que vai levar esse problema para uma próxima reencarnação, que pode eventualmente nascer sem uma mão. É isso que eu quero ter o cuidado de alertar novamente. Não é porque vamos encontrar algum irmão que não tem, né, um membro do corpo, que é porque fez isso ou aquilo. Não. Kardec deixa muito claro que tem muitos espíritos corajosos que pedem alguma deficiência física para crescer espiritualmente. Então, é muito delicado esse assunto, porque não podemos fazer regra geral. Nós estamos dando um exemplo que pode acontecer. Então, aí a gente entenderia também essa passagem. É melhor nascer sem uma mão, sem um pé, do que perder-se na vida. Faz sentido também. Então, ficam os dois aspectos. Destruir o mal em nós, ou essa ideia mais mesmo que literal quase, né? De que o erro do passado pode repercutir numa vida seguinte. E é melhor, às vezes, não nascer de forma tão perfeita fisicamente, mas não se perder novamente, né? Então aí ele diz, é necessário que venham os escândalos. O que é um escândalo? Essas barbaridades que acontecem, né, esses crimes bárbaros, crueldade, né, todas essas situações lamentáveis que a gente presencia. Então ele diz, é necessário que venham os escândalos. Por quê? Porque estamos num mundo de expiações e provas. Enquanto existe o mal na Terra, enquanto alguém faz o mal, a lei de causa e efeito vai dar o retorno da ação. Então, enquanto existe o mal, vai haver escândalo. Mas, né, a gente poderia dizer, mas então não vai terminar? Vai ser sempre assim? Não. Kardec diz sobre isso. Ele fala, quando os homens estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Então é lógico que a humanidade vem avançando, apesar das, né, situações caóticas ainda, que é de uma minoria. A maioria está progredindo, está avançando. O mal está perdendo forças na Terra. Vai chegar um dia que não vai haver mais essa maldade tão exacerbada, né? Esses crimes tão, né, terríveis que a gente acompanha. Então o mal vai perdendo espaço e vai chegar um dia que não vai mais existir, para que não aconteça mais os escândalos, né? Então, o que eu acho interessante nesse ponto, pessoal, é o seguinte:
Imaginemos, eu gosto dos exemplos para a gente gravar a ideia, né? Imaginemos então uma pessoa que numa existência passada cometeu um crime grave, tirou a vida do semelhante, por exemplo, um escândalo. Essa pessoa, pela lei de causa e efeito, está sujeita a quê? Sofrer uma situação semelhante, não é? Essa pessoa, esse espírito pode reencarnar e ter também morte violenta, certo? Pode, não quer dizer que é certo, porque a lei de Deus é lei de amor. Mas ele pode. Então o espírito, a hora que renasce na Terra, ele já sabe, lá no mundo espiritual, que ele pode vir a sofrer um crime nesse sentido. Morrer com essa morte violenta. Tá? Já sabe. Tá, aí ele reencarna. Aí a pergunta, quem vai nascer para tirar a vida desse de forma violenta? Tem algum espírito que reencarna com essa missão? Não. Nenhum espírito, nenhum Deus dá a missão de fazer o mal. Olha que maravilha que é isso. Por isso que se ninguém quisesse fazer o mal, aquela pessoa não morreria de morte violenta. E por que ela morre muitas vezes? Livre-arbítrio. Deus concede liberdade de ação. Deus respeita nossas escolhas, mesmo que as mais equivocadas. Ele respeita. Porque Ele quer que a gente aprenda que o mal não compensa. Então, aquela pessoa está reencarnada, sujeita a sofrer morte violenta. Uma pessoa qualquer da Terra decide, pelo seu livre-arbítrio, que quer agir no mal. E essa pessoa está decidida a tirar a vida de alguém. Aí existe uma coisa fantástica, né? Que a gente não consegue entender. É um magnetismo, uma atração da lei divina que aproxima o que deve do que quer cometer o mal. Aquele que quer cometer o mal vai encontrar aquele que deve na sua frente e vai tirar a vida daquele. Não vai tirar a vida de um inocente, porque senão não teria, onde estaria a justiça? O que é incrível é que a lei de Deus aproxima aqueles que devem daqueles que querem cometer o mal. Então, enquanto um se liberta da dívida, porque teria que passar por aquilo, o outro contrai uma dívida perante a lei divina. Aí é o que Jesus disse: é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo venha, porque aquele que comete o mal não nasceu para isso. Ele acerta a dívida do outro e causa um problema para ele, compra uma dívida para ele, para a gente ver a beleza da justiça e da misericórdia de Deus. Então Kardec comenta sobre a pureza na época de Jesus também. É interessante isso, porque na época do Cristo, aqueles chamados doutores da lei, não sei se vocês se recordam, mas eles falavam muito em pureza. Eles se sentiam os mais puros, né? E como que eles conquistavam essa pureza? Eles faziam certos rituais, certas práticas exteriores, né? Por exemplo, antes de comer, lavar as mãos. Mas não era lavar a mão rapidinho. Tinha que lavar a mão com os movimentos, várias vezes, com aquelas técnicas. Por isso que certa vez eles disseram a Jesus: por que teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Não é que os discípulos não usassem de higiene, eles não faziam aquele ritual que eles queriam que fizesse. Então eles diziam que não lavavam as mãos. Aí quando Jesus diz: não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai da boca, porque parte do coração. Dizendo para eles que aquela pureza deles era de fachada. Eles achavam que a pureza era porque faziam alguns movimentos com as mãos. Outra coisa, eles não se aproximavam daquelas pessoas que eles falavam impuras, pecadoras, de má vida. Eles entendiam que se eles se aproximassem de alguém que era pecador, eles se contaminavam. Olha só a ideia. Então eles nem se aproximavam. E Jesus fazia o quê? Sentava-se à mesa.
com as prostitutas, cobradores de impostos. Eles ficavam doidos, né? Porque falavam, mas como que você se diz enviado de Deus e não se preocupa com a pureza? Então, aquela ideia de pureza equivocada, né? A pureza através de rituais é muito mais fácil do que transformar as imperfeições em virtudes, né? Então eles achavam que bastavam cumprir certos rituais, e nós sabemos que a pureza de alma advém disso que Emmanuel já disse: trabalhar em tudo aquilo que nos leva a errar, os olhos, a fala, né? Os ouvidos e todos os nossos atos, pensamentos, é estar vigilante para não agir no mal. E caminhando aqui para o nosso encerramento, então, trago outra lição de Emmanuel, rapidinho, só 2 trechinhos, que é chamada pureza. Está no livro Religião dos Espíritos, a lição chamada pureza. Emmanuel diz assim: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Nem preciso comentar, é lógico, né? Jesus é o único espírito puro que nós conhecemos na Terra. Porque, vejam, já vieram espíritos de alta elevação espiritual. Os mensageiros, missionários do Cristo, poderiam ser espíritos até superiores da escala espírita, né? O grau da elevação no amor. Simão Pedro, com os ensinos do Cristo, que foi lapidando Simão Pedro. Quem poderia imaginar que era aquele mesmo homem depois da morte de Jesus, na casa do caminho? Simão Pedro era o conselheiro, pacificador, aquele que acolhia a todos, aquele que até Paulo de Tarso foi receber orientações dele. Tamanho bom senso, tamanha dedicação à causa, porque Jesus enxergou esse potencial em Simão Pedro, os olhos da pureza. Enquanto muitas pessoas viam Saulo de Tarso como apenas o perseguidor dos cristãos, como aquele homem enérgico, maldoso, até que matava, Jesus viu muito mais que isso. Jesus viu o vaso escolhido. Jesus foi pessoalmente buscá-lo nas estradas de Damasco para oferecer a tarefa sublime a ele. E nós sabemos o quanto fez Paulo de Tarso, né, já convertido, aquele que nem sombra tinha mais do Saulo, aquele que dedicou sua vida para levar a mensagem do Cristo, sofrendo perseguições, prisões, né, apedrejamentos. Nada abalava a fé desse homem, que fez com que o Evangelho chegasse até nós. Então, para a gente perceber que nós precisamos começar a desenvolver esse olhar de pureza, e Emmanuel encerra dizendo para nós: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama, que envolvem o campo da alma. O brilhante divino, que é a alma, virá fatalmente à luz. Então, pessoal, isso aqui me levou a pensar algo. Quando a gente vê o jornal, a televisão, e nós tomamos contato com esses crimes bárbaros que ainda acontecem, né, infelizmente, qual é a nossa primeira atitude ao ler ou ao ouvir uma notícia dessa? Nós não somos tomados daquele sentimento ruim, de raiva, de revolta? Se a gente pudesse condenar aquele a pena de morte, até não é isso que às vezes acontece? A gente não se conforma, porque realmente é o mal. Mas, como Emmanuel está dizendo, a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama. Aquele que está cometendo o mal hoje é um enfermo da alma. Aquele espírito encarnado está enfermo, mas ele é filho de Deus também. A gente não pode se esquecer que aquele que faz o mal hoje
será um anjo futuramente. Assim como ele está precisando de amparo hoje, nós também já precisamos no passado. Se hoje a gente enxerga de forma diferente, quem garante que não fizemos algo semelhante lá atrás? Então, qual deveria ser nossa atitude diante dessas notícias trágicas? Pelo menos orar por eles. Aquele que sofreu o crime libertou-se da dívida. Eu não estou querendo dizer que não é digno de compaixão, mas libertou-se da dívida. Agora, aquele que faz, vai sofrer ainda. E ele não precisa de agravar ainda mais a sua situação. É isso que Emmanuel está dizendo. Deixemos de levar mais ódio. Oremos por esses. Quando nós ouvirmos uma notícia dessa, se isole um minutinho e ore. Ele precisa muito dessa oração, para que aos poucos a gente perceba que todos somos filhos de Deus, ninguém é melhor que o outro, estamos em estágios diferentes, estamos todos aprendendo. Os que vão à frente precisam estender a mão para os que vêm atrás, assim como nós que achamos que estamos à frente, precisamos de muitos outros que vão à nossa frente. Então, para a gente encerrar, como falamos de alguns assuntos até pesados, quero trazer aqui uma poesia muito bela, para a gente ficar com a linguagem poética aqui de Casimiro Cunha, retratando essa ideia da pureza. Está no livro Parnaso de Além Túmulo, chamada Símbolo. Disse assim Casimiro Cunha: sobre a lama de um monturo, um branco lírio sorria, alvo, belo, delicado, perfumando a luz do dia. Vendo essa flor cariciosa no Pantanal sujo e imundo, via o símbolo do bem entre os males desse mundo. Pois entre as trevas e as dores da vida de provações, pode existir a bondade irradiando clarões, e o coração que cultiva a caridade e o amor é a flor cheia de aromas, cheia de viço e frescor, que mesmo dentro da treva, do mundo ingrato sem luz, é lírio resplandecente do puro amor de Jesus. Boa noite para todos, muita paz, que Jesus nos inspire sempre a trabalharmos essa pureza verdadeira em nós, que assim seja.